Fala, Fiel, tranquilo? Neto largou o aço, esculachou Neymar, olha o que ele falou. Ele e Godoy analisaram todos os lances aí da partida de Corinthians e Santos e mais uma bagunça da arbitragem. Neto largou o aço e cravou Santos na segunda divisão em 2026. O que você acha sobre isso? Já deixa aqui nos comentários. Vamos repercutir aqui tudo da partida de Corinthians e Santos. Coringão venceu e deixou o rival na degola da zona de rebaixamento. Então vamos ao vídeo agora, se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. É o seguinte, Godoy, aí, na hora, a pergunta pra mim são três. Primeiro, se foi gol legal, por que o Bandeira, numa posição... Olha a posição do Bandeira. Pode soltar a bola. Solta a bola, ó. Olha a posição do Bandeira. Olha a posição do Bandeira. Ó o Bandeira, dá uma olhada onde ele tá. Cara, não é possível que o Bandeira não tenha visto que foi gol. Não dá pra ver. O Bandeira? É, ele não tá na linha de fundo, ele tá a 2 metros, ou 1 metro e pouco. Por isso que não deu pra ele ver. Na linha de fundo, ele vem diagonal. Então já tá respondida a primeira. Não tem como ver. E outra, se ele estivesse na linha de fundo, talvez o corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Vamos lá. Olha lá, ó. O corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Fale de tudo aí, gol legal, pode falar, Godoy. Graças ao VAR, que tá com uma câmera favorável, mostra que a bola ultrapassa. Então se não tem VAR, não dá o gol. Se não tem VAR, iria ficar uma dúvida muito grande. Porque o Bandeira não dá. Não tem como o Bandeira assumir, olha lá, ó. Tá, chega atrasado. A hora que ele tá chegando, ele tá olhando em diagonal, então não tem precisão, convicção. Então se não tem o VAR, não tem gol. Esse é o gol não que tem o equipamento eletrônico validou. Mas aí não deveria ter o chip da bola, cara? Ah, mas a CBF não tem verba para gastar nisso, para investir nisso. Mas tá bom, tem verba para dar 215 pau pros caras. Mesada. É, vamos lá, Godoy, gol Não legal. Não entenda como suborno, mesada, hein? Exatamente, ó, gol legal. Gol legal. Certo, Marília. Gol legal. Tranquilo, e a jogada foi muito boa, né? Maravilhosa. Do José Martínez e a cabeçada, o 44º Uma gol. inversão tática, né, que faz o Dorival. Joga lá de pôr direita, né? Então vamos lá. Aí o Yuri monstro, te amo, Yuri, beijo no seu coração. Vamos pegar o gol, o golaço do Yuri, para que o Godoy possa analisar, beijinho, ó. Para que o Godoy possa analisar o lance. Quer ver, tá aí o lance, ó. Na hora, o Rafael Claus não dá a falta, certo? Olha onde ele estava, ele deu a jogada. Sabe por quê, Neto? Porque tudo acontece aqui embaixo, ó. Na lateral aqui do campo, aqui, ó. Vai começar aqui. Por isso que ele não deu a falta lá. A falta que o Romero sofre aqui, ó. Ó. A falta que o Romero sofre, ele não marca. Ele não marca a falta aqui. Ele não marca a falta. Ele não marca a falta aqui, ó. Ele entendeu que lá também, eu não marquei no Romero, não vou marcar aqui. Entendi. Aí resulta em gol. Ele volta, ele viu que foi falta. Ele não marca a falta no jogador porque ele não Romero. quis. Ele não marca no Romero porque o Santos estava com um jogador expulso indevidamente. E aonde tá a falta aí? A falta é o tranco pelas costas do... Com o braço esquerdo. Com o braço nas costas, olha lá. Certo. Félix no David Washington. Félix no... O David, não é o outro garoto, aquele garoto que entrou. Na verdade, o David Washington, a gente não podia nem ter o nome dele, cara, porque esse cara foi um monstro. Foi um dos caras mais incríveis, dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O cara ia pra dentro, o cara foi um monstro. E outra dúvida que poderia ter, mas o assistente na hora não ergue a bandeira, não mostra que se fosse uma posição duvidosa do Yuri Alberto. Na hora dá pra perceber que tem alguma coisa. Mas a falta pra mim é o braço esquerdo do Félix Torres nas costas, tranco pelas costas. Mas tudo é aqui, ó. Aqui. Se ele dá essa falta, não tem nada. Se a falta aqui, mata, acabou, não tem mais confusão. Aqui ele não marcou a falta. Tranco pelas costas, força, tudo. Aí ele não marca aqui, não marca lá também. E ele não marca aqui e tem o ataque. Então, o Corinthians perde a posse de bola e tem um ataque do Santos. O Corinthians recupera a posse de bola e no critério do árbitro, se ele não estava dando faltinha e ele não quis dar essa faltinha,
O problema do VAR é o seguinte, o critério do VAR não é o mesmo critério do árbitro. Não, aqui não tem nada a ver com o critério Não, do VAR. Desculpa, não tem. Godoy, tem, porque se ele não deu aquela falta, ele não deu essa também, é o mas critério aí do a decisão árbitro. é dele. Mas a decisão é É dele. dele, ele Então- vai lá e fala pro VAR, eu não marquei lá e não vou marcar aqui, não vou olhar no VAR. Mas ele não fez isso, né? Então, mas é ele, não é o VAR. Mas Godoy, o VAR... Nós temos que parar de botar Mas o a culpa. VAR não tem, aí é ele. Aqui é ele, o árbitro é que tem que assumir. Então, Ó, eu mas não ele dei lá, assumiu. não dei ali, segue o jogo, irmão. Acabou, eu não marquei lá, não marquei aqui, é gol. Mas pronto. ele vai pro VAR porque o VAR não concorda, pro Não, critério não, do VAR. o VAR não tem esse poder, eu não concordo. Você não quer olhar? Não, ele tem que... Você não quer olhar, o VAR não vai falar assim, faz favor, vem olhar. O VAR não pode impor. Pode, no caso do gol, pode. Não, né? o VAR não. Pode. A decisão é tua, se você Não, fala. ele não pode decidir pelo Klaus. Mas se o árbitro chegar e falar, não vou, e acabou. Não, mas ele Não, não pode o VAR negar fala, aí ao eu VAR. sugiro, revisão. que você olhe, porque tá sugerindo, eu não tô mandando você olhar. Não, alterar ele não pode mandar, mas assim, quando ele sugere revisão, ele vai ao Mas VAR. o VAR tem que ter as quatro Mas coisas, eles aí- não cumprem as quatro não cumpre, coisas. não cumpre nunca. Desculpa, né? não é isso que ele vai cumprir. Mas o que aí o Godoy é tá o árbitro falando que é o tem hospital falar, correto. Eu não marquei Não no vou Romero marcar lá. e não marco aqui. Acabou. Então, ele tinha que ter feito isso no VAR, é isso. Ué, eu então concordo por que com que você. aqui? Ele tá perto do Romero, tá vendo o lance aqui no Romero. E ele não quis dar. Onde ele tá? Aliás, ele até deu, ele faz falta, o Klaus faz falta no jogador do Santos. Ó, aqui, ele tá vendo a jogada. Não, Verdade. ó o quarto árbitro onde tá, vendo. lado. O assistente tá aqui, vendo. Então, eles têm 3 acompanhando essa jogada. Não deu falta aqui. Se ele marca a falta aqui, mata a jogada, acabou, não tem confusão, não tem nada. Ele não deu a falta aqui, porque já estava com esse peso na consciência da expulsão do lateral Deixa eu do Santos. perguntar uma Então, coisa não, pro tá Godoy. bem explicado. Agora o Godoy senta e eu vou... Quer que você quer apresentar o programa? Ó, o jogador cai na frente dele, ele tá lá com a visão para... Amarelo pra você. Yes! Vamos lá. Agora vamos falar do jogo. Eu, você, Balíder Ruiz. Uma perguntinha bem simples para vocês poderem rapidinho. Depois nós vamos pro jogo. Com esse time, o Santos cai? Quesada? Cai pra mim. Esse time? Eu acho que o risco é... Esse time que entrou em campo hoje, o risco é enorme. Marília? Cai, não cai? E já tá 2 rodadas dentro da zona de baixamento, já são 4 pontos para sair, né? Godoy? Sim. Ó, os próximos 3 jogos antes do Mundial. Fortaleza, Atlético Mineiro, é isso? O Santos? Não, no meio de semana agora tem a Copa do Brasil. Não, brasileiro. Ah, do brasileiro. Brasileiro, eu tava aqui. Eu acho Botafogo. que Botafogo, acho que Fortaleza... Fortaleza depois da data Vitória FIFA. e Fortaleza. Vitória e Fortaleza fora, esses 3 jogos do Santos. Aí, quando terminar o Mundial, tem 2 jogos, Flamengo e Palmeiras, pro Santos. Então, vocês aguardem a pimenta aí, que time grande cai. E time grande cai 2 vezes, que foi o caso do Palmeiras, o caso do Vasco, acho que o Grêmio também caiu 2 vezes, e o Santos, se não ficar esperto, vai cair de novo. O Quesada, o time do Corinthians ganha o jogo, ele muda o esquema, bota um monte de gente no meio campo, deixa o Igor Coronado para encostar no Yuri Alberto, não dá muito certo isso, em nenhum momento, a não ser depois que fez o gol e as 2 substituições com o Romero e entrou o Ranieri. Eu acho que aí o time melhorou um pouco. O que você pensa de tudo isso? E o Corinthians que foi para 13 pontos? Isso. Para 13 pontos. O craque Neto, é o seguinte, nem tudo que é feito por um profissional é 100% perfeito e também não é 100% uma porcaria, né? Eu acho que tem um legado que o Ramon deixou, que foi aquela ideia de jogo num 4-4-2, entendeu? Com o Memphis espetando um pouco ao lado do Yuri, mas voltando para organizar o jogo. Tanto é que você vê os números do Memphis no ano, o que ele tem de assistências, não é? Poucos jogadores de meio campo aí no Brasil tem. E ele é um segundo atacante, ele não é o que a gente pode chamar... Desculpa. Essa expulsão Não, aí foi juvenil. ridículo. Não, é ridículo Já a tinha atitude amarelo. do árbitro. A atitude do árbitro é ridícula. Pra O que o jogador do Santos está fazendo? Nada.
Aí ele vai lá e mostra amarelo pro jogador e esqueceu que já tinha amarelo. Isso! Esqueceu que já tinha amarelo. A hora que ele vê o que ele faz. Ele mostrou o amarelo. Você vê que ele mostra amarelo com a maior naturalidade. Pra você, pra você. A hora que ele viu. Aí alguém falou, mas ele já tem amarelo. O que eu fiz? Ele deu o amarelo pra calar a boca dos dois jogadores. Sim. Ele esqueceu que um tinha amarelo. Quesada, voltando em relação ao seu comentário maravilhoso. O que eu tava falando? Do Corinthians. Você falou que já tinha um esquema montado com o Ramon deixou um legado que foi o 4-4-2. Eu entendo que o Dorival tem que recuperar isso do jeito dele, escalando os caras que ele acha que tem que escalar. Também não precisa pensar muito, né? Quando o Memphis voltar a titular absoluto, quando o Garro voltar a titular absoluto. Mas eu não achei legal hoje, não. Hoje foi uma espécie de um 4-5-1, o Yuri muito sozinho lá na frente. O Félix Torres na lateral direita não é a dele, embora... Mas não é uma reclamação por parte das pessoas da imprensa, de torcida, o Corinthians toma muito gols e hoje não tomou? Talvez não seja por isso. Hoje sim. E não tomou e ganhou o jogo? Tem o lado... Mas hoje, Netão, não tomou por falta de capacidade do Santos. Porque aquele lance do Zé Ivaldo quase foi gol, o goleiro estava batido. E foi o Barreal, né, que domina no peito dentro da área sem marcação Barreal. E perde um gol. Se fosse um outro cara com qualidade, teria feito. Mas o CC é o que você sempre diz. Exatamente. O C não existe, mas enfim. Hoje o Corinthians não tomou gol e fez 2. E botou 3 volantes e mais 4 homens no meio campo. Marília Ruiz, o que você viu disso? Na coletiva ele deu as justificativas da controle de carga, jogadores muito cansados. Ele colocou o Félix Torres, porque segundo ele, Léo Maná não aguentaria ter jogado 90 minutos depois de tanto tempo na quinta contra o Racing. E hoje jogar de novo, e tinha um jogador agudo pelo lado esquerdo do ataque do Santos. Acho que no primeiro tempo não funcionou nada, foi um jogo muito apático. É uma reclamação mas recorrente. O Santos também, o Santos também. Mas o Corinthians em casa, em vez de ser um time que com 15 minutos sufoca o adversário... Foi doído o jogo, hein? Faz valer, foi o primeiro tempo, não, foi muito ruim. Foi doído. Era um 4-5-1 sem nenhuma criatividade, parecia um jogo de compadre. Joga um pouquinho aí, agora a gente joga um pouquinho aqui. Acho que o Santos teve mais chances. Esse é o grande lance pro Santos, que é do Zé Ivaldo aí, que cabeceou pra fora. Cabeceia no chão, faz o gol. O Corinthians volta melhor pro segundo tempo, obviamente melhor, né? Não é exatamente um primor, mas volta melhor, ele faz algum ajuste. Ele até fala que um jogo com um estádio muito cheio, eu não consigo me organizar, eu podia ter mudado isso um pouco no primeiro tempo, inverte essa jogada do gol. Acho que o Santos sente bastante esse gol, ainda que seja começo de campeonato, 9 rodadas, faltam muitas rodadas ainda, 29 rodadas. O time do Santos é fraco, hein? Mas o time Fala é fraco. a verdade, né, e gente? aí o Corinthians Santista... poderia até ter feito mais gol. Acho que, por exemplo, o caso do Coronado, é um desafio, desde que ele chegou, nem o Antônio Oliveira, nem o Ramon e Ramonzinho, e agora também o Dorival vai precisar pensar esse jogador quando ele precisar jogar, porque ele vai precisar jogar, o Garro não sabe quando ele vai voltar. E com essa questão do joelho dele, ele é um jogador que vai precisar ser substituído nessa maratona que acontece. Eu acho que ele deveria pensar já nessa substituição óbvia e pensar no Garro, no Coronado fazendo o Garro, né, a função. E me parece que o Yuri sozinho lá na frente já não deu certo com nenhum técnico, Dorival. Com todo o respeito, não dá. Realmente não dá. Pensa num 4-4-2 arroz com feijão, que é no que você faz melhor. Godoy, dá pra entender que uma vitória como essa... pro Dorival Júnior vai dando casca, né? Vai dando gordura pra ele, né? Vence um clássico, independentemente da condição do Santos estar no grupo dos possíveis rebaixados, venceu um clássico. Venceu um clássico e o gol que acaba sendo, as oportunidades de gols que acabaram sendo desperdiçadas pelo Santos, já não é um problema do Corinthians, então a vitória acaba dando a tranquilidade necessária para trabalhar, mas pênalti, não, né, pode iludir. Isso não é pênalti, né? Não pode ser marcado. Porque a bola bateu antes, né? Não pode ser marcado com pênalti, porque o movimento do braço está de costas e ainda é um movimento de braço que vai ser usado para apoio no chão, na queda. Tá bom. Mas a vitória acaba dando uma tranquilidade, mas o torcedor não pode se iludir, nem o Dorival e nem os jogadores, que está tudo bem, que está tudo bom. Não está, não. Porque ter dificuldade para vencer um adversário frágil como é o time do Santos hoje, dentro da sua arena, com o apoio da sua torcida, teria que ser um futebol melhor jogado e ter então vamos lá. Há uma supremacia. Tá tudo bem, o que você está falando, você tem toda a razão. Mas há uma esperança com o Neymar. O Neymar está na Kings League, ele não foi... É isso que eu fico assim... Para vocês que são Neymarzete, cambada ele puxa saco.
né? Gente medíocre. É o seguinte, o cara não vai num jogo, num clássico, ele passa a tarde toda fazendo o cabelo, certo? Que eu acho que até tá caindo o cabelo dele, tá ficando mais calvo do que eu, mas eu não vou passar essa vergonha de ficar fazendo o que o Veloso fez, que esses caras fazem. Eu rapo a cabeça, irmão, e acabou, truta. E não tem pra ninguém. Mas cada um vê o que vê. Aí ele passa a tarde toda fazendo, eu não sei como é que fala isso. Eu não sei. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Então, ele passa a tarde toda aí fazendo. Não vai no jogo, e eu sei que tem milhões, bilhões de pessoas que pagam pau pra esse cara. E tá tudo bem. Eu não. Aí ele passou a tarde toda, não foi no jogo, aonde pediu, pelo menos o que é a informação que tem, que pediu para separar um camarote para ele. Não foi. Aí ele tá na Kings League, porque o time dele joga, o tal de Fúria. Joga com outro time. Legal. Então, qual é? E aí veio o que a Marília Ruiz disse. Como é que eu posso convocar um jogador que pensa nisso ou em outras coisas e não pensa em jogar futebol? Como é que ele pode estar na pré-lista? Então é esse cara que vai fazer vocês serem campeões do mundo? É esse jogador? É esse profissional? Tá bom, se vocês pensam assim, legal, tá tudo certo. Eu não penso assim. Fiel, vitória importante aí do Coringão, que agora ocupa a 8ª colocação com 13 pontos. Até agora 9 partidas disputadas, sendo 4 vitórias, 1 empate e infelizmente, Fiel, 4 derrotas. O que preocupa ainda é a nossa defesa, que é muito vazada, Fiel. Apesar de não ter tomado gol contra o Racing e também agora contra o Santos, até agora, pelo menos pelo Brasileirão, a gente tomou 14 gols e marcamos apenas 12, menos 2 de saldo de gols. E isso aqui preocupa o Corinthians entre as piores defesas aí do Campeonato Brasileiro. Mas é uma vitória que traz moral, né, Fiel? Apesar de 1-0, se fosse meio a 0, ainda assim daria uma moral por ser um clássico. E mais uma vez, Yuri Alberto marcando contra o Santos. Como gosta de fazer gol contra o Santos, Yuri Alberto. O Timão agora que tá abaixo aqui de Fluminense, Bahia, Ceará, Bragantino. A gente tá a pouco aqui da pré-Libertadores e vai ser importante os próximos 3 jogos que o Corinthians tem pela frente. Antes de mostrar as próximas partidas aí do Coringão, quero mostrar aqui para vocês a perigosa situação do Santos, com apenas 5 pontos, Fiel. Em 9 partidas, a equipe aí somou apenas 5 pontos. E das últimas 5 partidas, um retrospecto horrível e bem preocupante, até por isso Neto e outros aí cravando que o Santos tem muito risco aí de jogar a Série B novamente em 2026. De 5 partidas foram 3 derrotas, 4 derrotas agora com essa do Corinthians e apenas 1 empate, menos 4 aqui de saldo de gols. O Santos aí com apenas 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas até agora no Campeonato Brasileiro. E simplesmente para sair da zona de rebaixamento ele precisa no mínimo aí somar pelo menos 4 ou aqui até para realmente sair de vez 5 pontos aí para conseguir sair. O Vitória, que praticamente tem o mesmo ponto aqui do Grêmio, que está na zona de rebaixamento, ele só está à frente pelo saldo de gols, que é menos 3. Então o Santos numa situação bem difícil aí, pelo menos precisando marcar 5 pontos, somar 5 pontos aí para pelo menos respirar fora da zona do rebaixamento. A expectativa aí é a volta do Neymar, que eles aguardam, mas só o Neymar dificilmente pode salvar o Santos dessa. O Timão aí que vencer na próxima pode dar um salto importante aí na tabela, então vai ser crucial e vai ser um jogo difícil, hein, Fiel? A gente tem o Novo Horizontino agora, quarta-feira, às 9h30, aqui na Neoquímica Arena. Lembrando que o primeiro jogo lá a gente ganhou de 1-0, então o Corinthians precisa pelo menos aí de um empate para avançar na terceira fase aí da Copa do Brasil. Claro que uma vitória seria o ideal e mais importante para o Corinthians também continuar essa escalada de vitórias. Se for de 1-0, Fiel, é importante a gente ir somando pontos, avançando na Copa do Brasil e também a expectativa da Sul-Americana. Será que ainda é possível? Porque depois dessa decisão contra o Novo Horizontino, Coringão favorito aí para avançar.
a gente pega o Atlético Mineiro pelo Brasileirão fora de casa, vai ser uma partidaça, um jogão. Sábado agora, próximo sábado, né, dia 24/5, às 9 horas da noite. Em pleno sabadão, 9 horas da noite, a partida do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Ainda a gente não deve contar com o Rodrigo Garro, a expectativa é que ele volte aqui no jogo contra o Vitória. Vai ter a paralisação aí do Super Mundial, né? A expectativa é que o Corinthians consiga fazer Garro retomar aí a vestir a camisa do Coringão e entrar em campo nessa partida contra o Vitória. Antes disso, o Corinthians, depois do Atlético Mineiro, ainda enfrenta o Huracan pela sobrevivência e uma possível classificação aí na Sul-Americana. Se o Corinthians vencer por uma goleada, é possível aí ainda acreditar no primeiro lugar, algo que é muito difícil pelas últimas partidas apresentadas. O Corinthians ganhando do Huracan conseguiria assim pelo menos manter o segundo lugar e indo disputar uma repescagem com o terceiro colocado aí que vai vir da Libertadores eliminado e aí vai brigar nessa repescagem com o Corinthians. O Huracan quase que garantindo já o seu primeiro lugar aí na classificação. Se o Corinthians empatar e o América de Cali pelo menos empatar com o Racing, o Corinthians está fora. Então a vitória é tudo que interessa jogando fora de casa na Argentina se o Timão pensa aí em uma classificação na Sul-Americana. Vai ser terça-feira, dia 27/5, às 9h30 da noite, essa decisão, última partida da fase de grupos do Coringão. Depois vem Vitória dentro de casa, Grêmio fora, Corinthians e Bragantino aqui dentro de casa, ainda a confirmar aqui o horário, e a gente tem uma sequência aí puxada, mas esses 3 jogos aqui são cruciais aí, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e a gente definir a nossa situação na Sul-Americana. Se gostou do vídeo, se inscreva aí, fiel, para conteúdos do Timão aqui todos os dias, aqui é fiel de verdade. Fortalece com aquele like de sempre, que vocês sempre apoiam aqui o canal. Meu nome é Luan, até o próximo vídeo, valeu!